Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro que, olha, desafia a nossa confiança em uma das nossas capacidades mais fundamentais, o julgamento. A obra é Ruído, uma falha no julgamento humano. Dos gigantes, né? Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein. Exato. E a nossa missão aqui é explorar uma fonte de erro que, segundo eles, é quase invisível. Mas o impacto é devastador. É, exatamente. E é uma obra tão importante porque, vamos combinar, nos últimos anos todo mundo aprendeu a falar sobre viés, sobre bias, mas os autores argumentam que o ruído, essa variabilidade indesejada em julgamentos que deveriam ser idênticos, é um problema, assim, igualmente grave, talvez até maior, e muito, muito menos reconhecido. O primo esquecido e barulhento do erro. Gostei disso. Exato. Então, o nosso objetivo hoje é colocar os holofotes nesse problema, entender o que é ruído, ver como ele aparece em áreas críticas, justiça, medicina, negócios, e, claro, tentar responder a pergunta central: por que algo tão prejudicial consegue passar assim, completamente desapercebido? Para começar, para a gente entender o que é ruído, o livro usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Um estande de tiro. Ah, isso é ótima. Imagina só, 4 equipes atirando. Só que em vez de olharmos o alvo pela frente, a gente olha por trás. A gente não sabe onde fica o centro. Certo. Mesmo assim, dá para tirar umas conclusões. A gente vê que 2 equipes, A e B, têm os tiros bem agrupados, sabe? Consistentes. Já as outras 2, C e D, têm tiros espalhados por todo o alvo. E a conclusão é imediata, né? Mesmo sem saber quem acertou na mosca, a gente sabe que as equipes C e D são ruidosas. Isso é ruído na sua essência, é a dispersão, a variabilidade. É aqui que a gente precisa separar as coisas, ruído e viés. Como, na prática, a gente separa os dois? Se os tiros estão todos fora do centro, é tudo erro, não é? É tudo erro, mas de naturezas diferentes. Pensa assim, o viés é um erro sistemático, ele tem uma direção. No nosso estande de tiro, seria uma equipe que sempre, consistentemente, atira para baixo e para a esquerda do centro. Ah, entendi. Tem um padrão claro. O erro é previsível. Isso. E o ruído? O ruído é a variabilidade aleatória. Os erros se espalham para todo lado. E o ponto crucial, que é bem contraintuitivo, é que no ruído os erros não se cancelam. Um erro para a direita e um para a esquerda não dão zero. Eles se somam, aumentam o erro total. Nossa! O livro até propõe a equação do erro. O erro total ao quadrado é igual ao viés ao quadrado mais o ruído ao quadrado. Pera, é o teorema de Pitágoras para o erro humano? Basicamente, sim. A pura inconsistência é uma fonte de erro tão grande quanto. Exatamente, são 2 fontes de erro independentes e contribuem igualmente para o erro final. Ignorar o ruído é tipo tentar navegar com um mapa que só tem a longitude. E essa variabilidade não é só teórica, claro. Os exemplos práticos do livro são de cair o queixo. Vamos começar pela justiça criminal. Nos anos 70, um juiz federal americano, Marvin Frankel, ficou absolutamente indignado. Ele percebeu que as sentenças dependiam mais do juiz do que do crime. Sim, ele chegou a fazer um experimento informal. Pegou o mesmo caso e apresentou para 50 dos seus colegas juízes. As sentenças que eles dariam variavam de liberdade condicional a 20 anos de prisão. Para o mesmo crime, com os mesmos fatos. Os mesmos fatos. 20 anos de diferença. Isso é chocante, né? Porque a gente pensa na justiça como algo objetivo, baseado em lei. A ideia de que a mesma pessoa, pelo mesmo crime, pode pegar meses ou 2 décadas de prisão, dependendo de quem senta na cadeira, isso destrói a noção de justiça. Transforma numa loteria. Uma loteria macabra. Frankel chamou de crueldades arbitrárias. Um nome perfeito. E essa indignação deles gerou mudanças reais, né? As diretrizes de sentença nos Estados Unidos foram criadas em grande parte para combater esse ruído. E os estudos mostraram que funcionou, reduziu a variação. A justiça ficou um pouco menos parecida com uma loteria. E falando em loteria, o mundo corporativo não fica atrás. De jeito nenhum. Né? O livro conta um caso de uma companhia de seguros que, sem querer, fez uma auditoria de ruído.
Pediram para dezenas de corretores cotarem os mesmos perfis de clientes. De forma independente. A expectativa deles era o quê? Uma variação de 10% no máximo. Algo assim. E o resultado? O resultado foi que a diferença média nas cotações foi de 55%. 55%. Não, isso é inacreditável. Não é uma variação pequena. É a diferença entre lucro e um prejuízo gigantesco. Exato. E o mais louco, como você disse, é que isso era invisível para a empresa. Eles não tinham ideia. Cada corretor fez sua análise, achou que estava certa, mas o sistema como um todo era caótico. Exatamente. A natureza traiçoeira do ruído é essa. Ninguém ali era incompetente, mas o sistema de julgamento era. E os exemplos se acumulam, né? Pedidos de asilo. As chances de aprovação podem cair se o juiz estiver perto da hora do almoço. Ou num dia de muito calor. Fatores irrelevantes se tornam decisivos. Na medicina, a concordância entre patologistas para diagnosticar câncer de mama foi classificada como apenas razoável. O que significa que pacientes recebem diagnósticos diferentes dependendo de quem analisa a amostra. É assustador. Até em desenvolvimento de software. Uma mesma equipe, em dias diferentes, deu estimativas para a mesma tarefa com uma divergência de 71%. A variabilidade está em todo lugar. O que nos leva à grande questão. Se o problema é tão grande, tão caro e tão injusto, por que ele passa despercebido? A ilusão de concordância. Exato. A gente simplesmente assume que nossos colegas, os outros profissionais, veem o mundo de forma muito parecida com a nossa. É uma suposição confortável, né? Mas quase sempre errada. O livro cita o caso de uma universidade que pedia avaliações independentes dos candidatos. E eles pararam. E por que eles pararam? E o processo resultou em tantas discordâncias. Espera aí. Eles pararam de fazer do jeito certo, porque o jeito certo revelava que eles não concordavam? É isso? É isso. Eles escolheram a harmonia em vez da precisão. Preferiram a ilusão à realidade. É mais confortável psicologicamente. Isso acontece porque o julgamento é uma experiência muito interna, sabe? Muito subjetiva. Quando a gente toma uma decisão complexa, nosso cérebro busca uma sensação de coerência. Quando a gente acha uma narrativa que faz sentido, que amarra tudo, a gente sente confiança. E fatos ambíguos permitem muitas narrativas coerentes. Um prato cheio para o ruído. O estudo de caso do Michael Gambard, o candidato a CEO, é perfeito para isso. As informações sobre ele são um campo minado. Formado em Harvard, ótimo. Mas 2 startups que ele fundou faliram. Inteligência emocional. E quando pediram para estudantes de MBA avaliarem a probabilidade de sucesso dele. As respostas variaram de 10% a 95%. De 10 a 95 é uma variação absurda. É a mesma pessoa, as mesmas informações. Como alguém olha para isso e diz 10% e outro diz 95%? É o poder da narrativa. Para o estudante que deu 95%, a história foi: ele é de Harvard, é resiliente, aprendeu com os fracassos. Para o que deu 10%, a história foi: ele é um fracasso em série, arrogante, não sabe liderar. Ambas as histórias são coerentes com os fatos. O ruído nasce aí, nessas múltiplas interpretações. Para entender melhor o problema, os autores decompõem o ruído. Eles fazem uma anatomia do erro. O primeiro componente é o mais simples de entender. É o ruído de nível. Ruído de nível. O que seria isso? Pensa nisso como a calibragem média de cada profissional. Alguns juízes são sistematicamente mais severos que outros, em todos os casos. Ah, tá. Alguns avaliadores de desempenho numa empresa são, por natureza, mais generosos nas notas. É uma diferença de base. Entendi. Então, o ruído de nível é a calibragem de cada um. Mas imagino que o problema não seja só esse, né? 2 pessoas podem ter a mesma média, mas discordar num caso específico. Exato. E isso nos leva ao segundo e maior componente, o ruído de padrão. Aqui a coisa fica mais complexa. É a interação única entre a pessoa que julga e as características do caso.
Um juiz pode ser super duro com crimes de colarinho branco, mas surpreendentemente leniente com crimes passionais. E outro juiz pode ter o padrão exatamente oposto. Um avaliador valorizar mais experiência e outro mais potencial. É a sua visão de mundo, seus valores. Tudo isso criando um padrão de julgamento que é só seu. E por fim, tem o componente talvez mais perturbador. Que é o ruído de ocasião, a variabilidade dentro de uma mesma pessoa. E aqui os exemplos são fascinantes, porque a ideia de que eu posso dar respostas diferentes para a mesma pergunta, dependendo da hora do dia, é bem desconcertante. E as evidências são esmagadoras. O nosso humor, por exemplo. Um estudo mostrou que assistir a um clipe de comédia pode triplicar a chance de alguém concordar em empurrar um homem de uma ponte para salvar 5 outros. Isso é surreal. A sua decisão sobre uma questão ética fundamental muda por causa de um vídeo engraçado. E não para por aí. O clima também. Num estudo famoso em dias nublados, avaliadores de admissão focavam mais nos atributos acadêmicos, em dias de sol, em atributos não acadêmicos. Não acredito. O título do artigo é perfeito. Nuvens caem bem nos nerds. Nuvens caem bem nos nerds. Fantástico. A conclusão aqui é impactante. Você não é a mesma pessoa o tempo todo. O cansaço que a gente comeu, o tempo lá fora. Tudo isso muda sutilmente como nosso cérebro funciona e, por consequência, muda nossas decisões. Somos uma nuvem de julgamentos, não um ponto fixo. Se ruído é um problema tão grande, a boa notícia é que, assim como o viés, ele pode ser reduzido. E aqui entra um ponto fundamental: a superioridade de regras e algoritmos. Eles superam o julgamento humano não por serem mais inteligentes, mas por serem livres de ruído. Um algoritmo aplica a mesma lógica a todos os casos, sempre. Certo, mas nem tudo pode ser decidido por um algoritmo, né? E para nós humanos? Aí os autores propõem o conceito de higiene da decisão. A analogia com lavar as mãos é ótima. São procedimentos preventivos que reduzem o risco de erro, mesmo que a gente não saiba qual erro específico, qual germe está sendo evitado. Exato. A higiene da decisão não visa corrigir um erro conhecido como as técnicas de desenvezamento tentam fazer. Ela visa criar um processo mais robusto, menos suscetível a erros aleatórios, ao ruído. E quais seriam algumas dessas estratégias? Uma que me chamou muito a atenção é a de estruturar o julgamento. Sim, decompor uma decisão grande em partes menores. E independentes. Tipo, em vez de perguntar, devemos comprar essa empresa, a equipe avalia separadamente a gestão, a sinergia financeira, a cultura. E a regra crucial é: essas avaliações têm que ser independentes. Isso parece simples, mas na prática deve ser difícil, não? Imagina uma resistência em uma reunião ao dizer: pessoal, antes de discutir, vamos todos dar uma nota de 1 a 10 para a cultura da empresa, sem conversar. Só um pouco artificial. Com certeza, é contraintuitivo. A nossa tendência é buscar uma impressão geral. A higiene da decisão exige disciplina para resistir a essa intuição e atrasar a decisão final. Mas os dados mostram que forçar essa independência reduz a chance de um fator tipo um CEO carismático contaminar a análise de todas as outras áreas. Outra estratégia poderosa é agregar julgamentos, a ideia da sabedoria das multidões, mas aplicada de forma deliberada. Sim, e a chave é a independência. Se um grupo discute abertamente antes, o ruído não é reduzido. O primeiro a falar ancora os outros, a opinião do chefe pesa mais. Tem que coletar os julgamentos independentes primeiro. E só depois calcular a média. Se cada um erra de forma aleatória, a média desses erros tende a 0. E por último, tem a ideia de usar a visão de fora e os julgamentos relativos. Em vez de focar só nos detalhes do caso Gambardi, a gente deveria se perguntar: qual é a taxa base? Qual a chance de sucesso de um CEO qualquer nesse setor? Exato. Isso nos dá uma âncora na realidade e nos protege de sermos seduzidos por uma boa história. E os julgamentos relativos é que é muito menos ruidoso para a gente classificar coisas, fazer um ranking, do que dar uma nota absoluta de 1 a 10. A comparação direta força uma discriminação mais consistente. Se fôssemos resumir a mensagem central seria esta: o ruído é uma falha massiva, cara e injusta no julgamento humano.
Ele gera desigualdade, perdas financeiras enormes, erros graves na medicina, e por ser um problema de sistema e não um erro intencional de um indivíduo, ele merece a mesma atenção, os mesmos recursos que a gente aprendeu a dedicar ao combate ao viés. E isso nos deixa com um pensamento final. A ideia de que qualquer julgamento que fazemos não é uma verdade absoluta, mas só um ponto numa nuvem de possibilidades, é muito poderosa e um tanto humilhante. Vale o exercício de pensar numa decisão importante que foi tomada recentemente. Uma contratação, um diagnóstico, um investimento. Como essa decisão poderia ter sido diferente se tivesse sido tomada em outro dia da semana? Ou por um colega em quem se confia? Apenas reconhecer a existência dessa nuvem de ruído já é o primeiro e mais importante passo para tomar decisões melhores e, acima de tudo, mais justas.